新世界とある島。ここは小さな港の酒場。くつろいでるところにすいません。失礼しやす。大頭、あの野郎攻撃してきやがった。どうしましょう。このままじゃ戦いになりそうで。こっちも出航前だってのに少々語らいすぎた。互いに死んだと思ってた旧友にあったんだ。船を出すぞ。手伝ってくれるか、ドリ、ブロギー。やるのか赤髪。ガババババ構わねえさ兄弟。Shanks e Kid são dois personagens com características semelhantes, e chega a ser engraçado ver quantas coisas eles têm em comum. Isso nos leva a pensar que se fosse em qualquer outra obra, eles seriam grandes amigos. Porém, no mundo de One Piece, não tem mais espaço para dois piratas ruivos faltando um braço e de grandes sonhos. Por isso, o encontro entre esses dois era que nem o Thanos, inevitável. Mas quem tem a maior chance de sair vencedor dessa batalha? O ruivo já consagrado ou o ruivo em ascensão? Se você quer saber sobre isso e tudo o que rolou no episódio 1109 de One Piece, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu sei que hoje vocês estão bem, né? Afinal de contas, tivemos Shanks aparecendo. Mas e aí, vocês se lembram qual foi a última participação de Shanks no anime? Pra quem não se lembra, foi lá no arco de Wano e o ruivo só apareceu para fazer uma propagandazinha do filme One Piece Red. E mesmo assim, ele ainda conseguiu criar um hype para o episódio, simplesmente colocando um almirante para correr. Contudo, com Kid agora a coisa vai ser diferente, porque Kid não arrega para Yonkou, ele não peida na farofa. Sabe por quê? Porque Kid tem a sua personalidade feita com 50% de coragem e 50% de burrice. Então galera, se você quer saber tudo que rolou nesse episódio, fica ligado aí que eu vou contar pra vocês. Mas antes, já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso nos ajuda bastante. Dito isso, agora chega de enrolação, vem com o pai e bora para o vídeo. O título do episódio 1109 de One Piece é Uma Difícil Decisão, uma frente unida e inesperada. O episódio começa a partir do momento em que Zoro percebeu que S-Hawks tem a mesma habilidade da Akuma no Mi de Mr. Run. S-Hawks então dispara uma série de ataques em Luffy e Zoro, enquanto Zoro protege Kako. Depois de sair do caminho dos golpes, Kako usa o fato de Luffy e Zoro ter que proteger ele e Rob Lute novamente como motivo para deixá-los ajudar na luta, se isso significar escapar com vida. Shaka pergunta aos dois agentes qual é a missão deles, e Lute responde sem rodeios que a missão deles é exterminar Vegapunk e seus satélites para aborrecimento de Kako, por ele ter dado essa informação tão livremente quando estava tentando convencer o inimigo a libertá-los. Shaka pergunta se a astúcia está na lista de alvos devido à sua traição, o que Lute também confirma que sim. De repente, eles ouvem Nami gritando. O começo dessa cena aí que mostrou Zoro segurando Kako e lutando contra S-Hawks não existe no mangá, foi uma adição da Toei, mas que ficou muito legal, principalmente porque tem um momento em que Zoro joga Kako pra cima, começa a lutar contra o Serafim e depois segura Kako novamente. Incrível demais essa adição, e lógico que ela não altera em nada o enredo da história, então a Toei mandou muito bem nessa cena. A cena muda e vemos agora que Sanji também escutou o grito de Nami, então como ele ficou preocupado com ela, o sobrancelhudo acabou abandonando Stussy e Jinbei para ir atrás de sua amada gata ladra. A cena muda para o grupo de Nami, onde podemos ver que o Serafim S-Shark está diante deles, e pelo visto, ele não está obedecendo às ordens de Edson e está se aproximando para atacá-los. Como essa é uma situação que nunca aconteceu antes, então Edson não sabe o que fazer, por isso ele toma a decisão de fugir do local. Então vemos S-Shark se preparando para usar o seu raio laser.
E aqui temos mais uma cena extra. Afinal de contas, todo esse momento aí que mostrou o grupo de Sanji e depois mostrou o grupo de Nami, não existe no mangá, foi apenas uma adição da Toei. Porém, o interessante é que ela vai se encaixar com as próximas cenas que vão acontecer, principalmente esse momento de Sanji ouvindo o grito de Nami, porque mais pra frente toda essa construção que foi feita vai acabar fazendo bastante sentido. A cena volta para o grupo de Luffy e depois de ouvir o grito de Nami, Zoro percebe que os outros Serafins estão à solta, ou seja, a missão de proteger os satélites de Vegapunk se complicou. Além disso, eles também estão protegendo Luffy e Kako, que estão algemados. No final das contas, Luffy resolve libertar Luffy e Kako e pede as chaves a Shaka. Shaka dá as chaves a Luffy, dizendo que ele confiará em seu julgamento, e depois pede para Luffy ajudar a Vegapunk a escapar com segurança. Luffy se vira para Rob Lute e pergunta se ele não irá atrás de seus amigos depois que os Serafins forem eliminados. Afinal de contas, ele pode estar com raiva, pois tinha sido derrotado por ele mais cedo. Zoro não acredita que eles vão cair em uma provocação dessas, mas Lute acredita na provocação de Luffy, dizendo para ele que quer matá-lo primeiro e depois ir atrás de seus amigos. SB então dispara um choque urso, mas nesse momento ambos os agentes da Cip Zero foram libertados e desviaram do ataque. Luffy então assume a forma do Gear 4 Bondman e usa o Gomu Gomu no Konggan, enquanto Lute assume sua forma Zoan híbrida e usa o Rokushi Kyogi Rokugan para atacar simultaneamente SB. Zoro e Kako se unem contra S-Hawk, derrubando com Zoro usando Rengoku Onigiri e Kako usando Hankyaku Hakurai em um ataque combinado. Vale ressaltar aqui, galera, que nem Luffy, nem Zoro, nem Rob Lute, nem Kako usaram os seus ataques mais poderosos. Até porque eles estão tentando poupar energia, justamente porque pode haver um confronto entre eles depois, caso eles derrotem os Serafins. Então por isso, nem Luffy usou sua forma Nika, nem Rob Lute usou sua forma despertada, assim como Kako também não usou a sua forma despertada, e Zoro não usou o modo Ashura e nem mesmo botou a sua bandana para trás. A cena muda para um pequeno porto em uma determinada ilha. Vemos então um garoto perguntar a Shanks se ele pode levá-lo na próxima viagem. Shanks recusa, já que o garoto é um pouco cabeça quente. Rockstar chega ao local e informa que eles estão sob ataque e pergunta se eles devem revidar. Ben Beckman diz que o inimigo deve estar bem irritado com eles. É nesse momento que Luke Ho ri e pergunta a Ben Beckman de quem será que ele deve guardar mais rancor, dando a entender que a maior raiva do inimigo está voltada para o próprio Ben Beckman. Shanks finalmente concorda em revidar o ataque, lamentando ter deixado chegar a esse ponto devido a ele se reencontrar com alguns velhos amigos que ele acreditava estarem mortos. Nesse momento é revelado que os seus amigos são Dory e Brog, os ex-capitães dos piratas guerreiros gigantes que finalmente deixaram Little Garden e retornaram para Elbaf. E assim é mostrado que essa é a ilha onde Shanks está atualmente. Shanks então pede ajuda de Dory e Brog para contra-atacar os seus inimigos para evitar que a ilha se torne um campo de batalha, e os dois gigantes concordam alegremente em ajudá-lo. Assim, Shanks pede a Rockstar para enviar uma mensagem ao seu agressor, e é revelado que esse é Eustace Kid. A mensagem a ser passada deverá ser: entregue o Hold Poneglyph que você tem ou arrisque uma briga comigo. Nos arredores da ilha de Elbaf, Kid percebe que praticamente todos os navios que ele consegue ver pertencem a piratas que juraram lealdade a Shanks. Killer revela que da última vez que eles tentaram enfrentar os piratas do Ruivo, foi uma luta unilateral, e Eustace nem teve a chance de ver Shanks e ainda assim perdeu um de seus braços. E dessa vez, Killer teme que Kid morra no próximo confronto. Contudo, Kid porém não se assusta, acreditando que só morrerá se perder a luta. Então vamos lá, galera, que tem vários pontos importantes que dá pra gente debater e resenhar bastante. Mas primeiro eu tenho que falar de Ben Beckman. Afinal de contas, ficou claro que foi ele quem arrancou o braço de Kid e a gente imaginava que deveria ter sido Shanks. Porém, Kid nem precisou lutar contra o Yonkou para ser derrotado naquela época. Segundo, com o retorno de Dory e Brog, fica a questão: será que eles resolveram por conta própria sair de Little Garden? Ou será que foi Oimo e Kashi que foram ao encontro deles e a partir daí eles resolveram tirar os dois de Little Garden e levá-los para Elbaf?
Provavelmente Oda deve revelar isso mais pra frente, e qualquer rumo que essa história tomar vai acabar sendo interessante. Porém, seria muito legal se fosse mostrado que Dory Brog viu o novo cartaz de procurado de Luffy e a partir daí eles resolveram voltar para Elbaf para depois se encontrar com Luffy. Afinal de contas, a gente imagina que os Mugiwaras vão acabar passando em Elbaf um dia. Mais um ponto legal aqui fica condicionado a esse garoto que pediu para entrar na tripulação de Shanks. E a gente sabe que ele faz um paralelo com Luffy quando ele pedia para entrar na tripulação de Shanks também. Além disso, tem aquela mulher que estava ali no barzinho atendendo o Shanks, que ela faz um paralelo com Makino. Então, será que Shanks macetou ela também? Além disso, será que esse garoto vai se tornar o novo Nika? Brincadeiras à parte, galera, mas ainda assim, a gente tem que se lembrar que Luffy a qualquer momento pode passar em Elbaf. Então seria muito legal ver esse garotinho pedindo para entrar para a tripulação de Luffy também. E a partir daí, Luffy poderia tomar o mesmo caminho de Shanks, que seria de rejeitar, ou então tomar um caminho diferente e aceitar o garotinho na sua tripulação. Imagina só que coisa legal o Oda pode fazer nos próximos episódios, a partir do momento, lógico, que Luffy chegar em Elbaf, ou então quando ele tiver a sua despedida de lá. E por fim, galera, eu queria falar dessa batalha que pode acontecer de Shanks contra Kid. Quem será que teria mais chances de derrotar um ao outro? Então, até onde a gente já sabe, da última vez que Kid enfrentou um Yonkou foi Big Mom. E ele teve bastante dificuldade para derrotá-la, precisou de Law, ainda contou com a sorte das bombas que Yamato jogou cair na cabeça de Big Mom. Então, a gente sabe que Big Mom está praticamente em pé de igualdade ali com Shanks. Talvez um mais forte do que o outro, não dá para ter certeza, mas ainda assim não foi mostrado em nenhum momento Kid tendo algum tipo de evolução. Então eu acredito que Kid, com esse 50% de burrice e 50% de coragem, vai acabar se tornando comida de peixe. Afinal de contas, lutar contra o Yonkou Ruivo nesse momento acaba sendo uma grande burrice. De todo modo, galera, o episódio acabou por aí, dando a entender que vai ter esse confronto de Shanks contra Kid. E dito isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mas por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.